Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Maxwell novamente. Hoje vim trazer mais algumas dicas sobre o software Microsoft Word e dando sequência aí na nossa caminhada aí de videoaulas à distância. Confesso que estou com saudade de todo mundo aí e logo logo a gente vai estar vai estar junto novamente. Então hoje eu vim aqui falar sobre dois conceitos, né, dentro do Word que é muito importante com relação a quem trabalha principalmente na área acadêmica, né, e vai fazer diversos trabalhos acadêmicos daqui para frente. Então, nós vimos já falando sobre a importância da padronização dos textos acadêmicos, né? E não poderia faltar de falar sobre citações, né? Citações e referências e também sobre equações. Então, para isso, eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem o que eu estou falando. Né? Então, num texto acadêmico é normal, principalmente para aqueles alunos que são da engenharia como nós, desenvolver equações no meio do texto que vão mostrar um sentido para algum tipo de teorema ou algum tipo de teoria que nós vamos aplicar na prática posteriormente. Né? Então, essas equações aqui são de fundamental importância para que a gente digite essas equações dentro do Microsoft Word. Eu vejo muito, pessoal, vejo bastante, tá? Quando a gente faz uma equação, o pessoal copia uma equação e coloca como figura, fica muito estranho, fica muito esquisito. E isso não é legal, tá? Porque também traz uma mensagem de desleixo com relação ao texto. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer as equações e também nós vamos trabalhar com referências, isso mesmo, referências. O que são essas referências? Toda vez que a gente vai falar sobre uma teoria ou algum teorema, possivelmente isso não foi inventado por nós. Alguém já falou sobre aquilo em algum momento, a não ser que a gente esteja falando sobre um assunto totalmente inédito, né? Então daí que é importante a gente colocar as referências, onde nós tiramos aquele conceito, né? Então veja só, aqui nesse parágrafo, né, ele deu uma teoria e aí ele fez uma referência, né? Então aqui seria o sobrenome, o ponto e vírgula, cada ponto e vírgula é um autor desse livro, né? E também dá o ano. Esse aqui é um estilo de referência bastante utilizado pela ABNT. E onde está essas referências? Sempre no final do texto, né? Então aqui ao final do texto ele vai ter as referências que deram embasamento para a construção do meu texto. Então é muito importante também que quando a gente for fazer um relatório, seja ele um relatório de atividade de aula, seja um relatório de atividade prática, onde nós vamos falar sobre as teorias, que a gente coloque essas referências de uma forma correta, que de uma forma bem legal no Word para que o nosso texto continue tendo aquele padrão que a gente já vem falando há algum tempo, tá? Então hoje o objetivo desta videoaula é mostrar essas duas ferramentas, né? As equações e também as referências. E eu vou começar pelas equações. Eu vou utilizar aqui, sempre quando eu for utilizar equações, nós vamos em inserir, né? Dentro do inserir eu tenho duas caixinhas. A primeira que é a equação e a outra é o símbolo avançado. Esse símbolo avançado é quando eu quero colocar algum símbolo dentro do meu próprio texto, né? Então aqui ele vai ter vários símbolos que eu posso colocar dentro do meu texto, mas ainda assim não é uma equação. Lembra-se que a equação, nesse caso, pessoal, ela fica em destaque no texto. Ela não fica no meio do meu texto que eu estou redigindo, tá? Isso é importante falar. Sempre a equação ela tem uma posição de destaque no meu texto, né? É uma posição de destaque. Diferente, por exemplo, quando eu tenho um símbolo que está dentro do meu texto, né? Então esse símbolo aqui dentro do texto é quando a gente vai fazer pelo símbolo avançado. Quando a gente tem uma equação em destaque, aí nós colocamos essa ferramentinha aqui, que no caso seria equação. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar nela,
ela tem algumas formas já padronizadas, né? No nosso caso, a gente vai inserir uma nova equação. E veja que aqui ele vai abrir uma equação onde eu tenho vários tipos de elementos, né? Então, sempre um elemento a ser definido vai ser o elemento de fora para dentro, né? Então, por que eu estou falando de fora para dentro? Então, eu não vou digitar primeiro esse elemento ou esse elemento. Primeiro, eu vou ter que colocar os elementos de fora, né? Que seria esse espaçamento, né? Essas chaves aqui, para dentro, né? Então, no caso, se fosse colocar aquela equação, né? Colocar esse vetor aqui, o que eu primeiro colocaria? Colocaria aqui uma chaves, aí veja que aqui ele está uma chaves, mas ainda assim, nesse caso aqui eu tenho duas linhas. Então dessas duas linhas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma matriz. Aí dentro da matriz aqui tem duas linhas e uma coluna. Veja que ele apareceu para nós aqui duas linhas e uma coluna. Ainda, se eu quisesse colocar essas duas variáveis vs e is, como que eu poderia colocar? Dentro desse script, eu coloco aqui, por exemplo, um número e subscrito. Veja, também de fora para dentro. Aqui V e um S. O de baixo, mesma coisa, né? E S. Né? Então, essa construção dessa matriz, vocês sempre vão fazer dessa forma. Né? Então, veja, ó, agora eu vou colocar uma matriz 2 por 2, e aí você pode ir digitando tranquilamente essa matriz, mas sempre dos elementos de fora para dentro. Né? Então, eu vou colocar aqui uma matriz identidade só para fazer uma tradução, tá? Só para fazer uma exemplificação. Veja, aqui nós temos a nossa equação em posição de destaque, né? Então, por exemplo, vou digitar mais uma equação. Vou colocar uma equação de Bhaskara, por exemplo, né? Então, vou vir aqui, x vai ser igual, aqui, ó, menos b. Aí, do lado aqui, ele tem vários símbolos, né? E como eu vou precisar aqui do símbolo de mais ou menos, eu vou colocar aqui mais ou menos a raiz de b ao quadrado, né? Então, b ao quadrado eu preciso colocar aqui agora um sobrescrito. Então, ficaria b ao quadrado menos 4. Aí nós vamos procurar aqui também o símbolo de vezes. Ele deve estar por aqui. Vezes a. Opa, saiu fora da minha raiz. Vezes a. Vezes. Opa, saiu novamente, né? Desculpa. Vezes c. E veja que aqui ainda assim eu tinha uma divisão por duas vezes a. Depois que eu fiz essa seleção, pessoal, por exemplo, quando eu fiz essa equação, aí, por exemplo, eu quero dividir, eu também posso vir aqui e fazer essa divisão. Veja, eu vi que teria uma divisão, aí aqui sim, 2a, por exemplo. Aí nós temos a nossa equação. Veja que eu consigo fazer aí diversas formatações, que é só eu ver a equação de um livro ou de um artigo, onde for, e aí eu vou digitando, tá? Isso aqui, pessoal, é muito importante sempre quando você for fazer os seus relatórios, ao invés de você simplesmente copiar as figuras, como figura da internet, ou até mesmo da apresentação do professor, que ele vai lá e coloca essas equações, não copiem isso, vamos tomar um tempinho, a gente às vezes é meio chatinho de ficar digitando ela, mas é bem interessante aí para que a gente tenha um texto realmente padronizado, né, de 100% de excelência, ou chegar bem perto disso, tá? A outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o referências, né? Então, no referências aqui, nós vamos inserir uma citação, né? Possivelmente aqui, no inserir citação, de vocês podem estar um pouco diferente, mas aqui no inserir citação, ou ele vai vir direto, ou ele vai pedir para inserir uma nova citação, nesse caso, ou vai ter aqui um gerenciador
de citações aqui, logo acima, né, que é esse próprio citação meu. Vocês podem perceber que sempre quando você começa um documento novo, ele não tem nenhum tipo de citação aqui. Né? O que é essa citação e como que nós podemos fazer isso, tá, pessoal? Vou pegar um exemplo de um livro aqui que eu tenho. Por exemplo, aqui, ó, esse livro ele chama-se Análise Básica de Circuitos para Engenharia. Logo na sua capa, entrando no livro, uma das primeiras páginas, ele vai ter todas a questão para referência. Ele fica logo abaixo aqui, ó. Ele fica logo abaixo e aqui nós conseguimos pegar todas as informações. Que informações são essas? Por exemplo, o título do livro, a edição, os autores, a editora. Isso é o que vai conter dentro da nossa citação, né? Então, para fazer uma citação é simples. Ou você vem aqui inserir citação nova, ou vai gerenciar citações, e vamos colocar num maisinho aqui, adicionar citação. Eu vou vir aqui direto para a citação, tá? Qualquer uma dessas partes você pode fazer, tá? Então, assim, ó, você tem que escolher qual que é o tipo de referência, tá, pessoal? Por que isso? Porque dependendo do tipo de referência, a forma com que ela é colocada lá no final do texto também é diferente. Então, se a gente for dar uma olhada aqui nessas referências desse livro, vocês podem perceber que essa daqui é uma referência que é relacionada a artigo científico. E artigo científico é um pouco diferente de livro. Por quê? Porque geralmente não tem editora, ele vai ter volume, páginas, né? Por exemplo, aqui, ó, livros, eles possuem edições. No caso, artigos não. Então, a forma de colocar aqui no final, elas são diferentes também. Até para você diferenciar que tipo de referência você está colocando. Se é um livro, se é um artigo científico, se é uma resenha, se é um material encontrado pela internet. Veja que, por exemplo, aqui, ó, aqui ele tem um material colocado pela internet, né? Então, nesse caso, ele está disponível num site, diferente, por exemplo, de um livro. Um livro ele não tem essa especificação que está disponível em algum lugar, né? Então, por isso que nós precisamos colocar de forma coerente que tipo de fonte nós estamos colocando. E aqui nós vamos ter lá livro, seção de livro, artigo em jornal, artigo em periódico, relatório, site. Vai ter várias colocações aqui. O que nós vamos escolher? Vamos escolher um livro, né? Então, você pode escolher aqui o idioma, né? Americano, inglês ou português, ou deixar no padrão. Esse padrão ele vai no padrão do idioma do seu computador. Aqui, o autor do livro, você vai colocar qual que é o autor. Então, eu vou colocar aqui, ó. E aqui eu ressalto que tem duas formas. Você pode colocar o texto, por exemplo, o meu nome, Maxwell Martins de Menezes. Então, por exemplo, aqui, ó, Maxwell Martins de Menezes. Então, essa daqui seria uma forma, tá, de você colocar aqui. Ou você pode fazer da seguinte maneira, né? Vamos supor assim, ó, vamos supor que eu tenho dois tipos de autores, não é só o Maxwell. Vamos supor que tem o professor Hadler também, Hadler Herculano. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar aqui. Aí você vai colocando o último, o primeiro e o do meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, Menezes, o meu primeiro nome, Maxwell, e o do meio, Martins. Se eu quiser adicionar mais um, eu clico aqui no maisinho. Percebam o seguinte, pessoal, ele sempre nas referências, ele vai colocar o último nome, vírgula, o primeiro nome e o último, tá? Então, assim, ó, olha como que vai ficar aqui, ó. Menezes, vírgula, Maxwell Martins. O que pode acontecer? Sempre quando você coloca a abreviação Júnior, Neto, então, por exemplo, se eu fosse Maxwell Martins de Menezes Júnior ou Neto, o que eu teria que colocar? Eu teria que colocar junto ao último nome. Se você coloca, por exemplo, assim, ó, Maxwell
Martins de Menezes Neto, ok? Ela vai considerar o Neto como sendo o último nome, mas nas referências, o que acontece? Nós precisamos colocar Menezes Neto como o último nome. Não existe Neto o último, né? Neto é como se fosse uma abreviação, uma complementação do último nome. Então nós podemos colocar aqui, ó, Menezes Neto, Maxwell Martins, né? Vou adicionar, vou colocar aqui o professor Herculani. Se não tiver o nome do meio, não tem problema, tá, pessoal? Você pode deixar sem. Aí eu vou colocar aqui um teste, bebedouro. Vou colocar aqui, ó, título, aulas de tecnologia da informação. Vou colocar aqui o meu editor como sendo a Unifafib no ano de 2020. Vamos dar um OK aqui. Perceba, olha como que fica Menezes Neto e Herculani 2020, né? Essa é um tipo de citação. Se você quiser mudar esse tipo e não quiser colocar dessa forma, existem outras formas, né? Então, por exemplo, aqui, essa Chicago, vamos colocar aqui a ISO, né? Então aqui você muda da forma com que você quer, né? Qual que é o tipo, né? Então tem vários tipos aqui. Você pode ir trabalhando, né? Ver qual que é o padrão que você vai utilizar e selecionar, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não. É só você mudando aqui que ele vai colocando para você qual que é a referência. Vamos deixar na primeira aqui, né? Ficaria dessa forma, né? Que daí ele sabe que é dois autores. Fica bem tranquilo, tá? O que eu estava falando anteriormente é que, por exemplo, na citação, vou editar aqui citar essa citação novamente. Eu vou inserir agora uma citação. Vou colocar novamente o meu Maxwell Martins de Menezes. Vou colocar agora Júnior para fazer uma... Vou colocar o mesmo Neto. Vou colocar aqui um teste 2020. Só para a gente fazer um teste com relação a isso. Olha só o que eu estava dizendo, né? Ele aparece somente o Neto. E, na verdade, o certo mesmo seria aparecer Menezes Neto. Então, sempre quando vocês forem fazer Júnior, Neto, vocês têm que tomar cuidado, né? Tomar cuidado no sentido de, na hora de você colocar a citação, você colocar no último nome os dois nomes, né? O último e o complemento desse último nome, ok? Então, aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Não tem muito segredo, é só você escolher aqui e ir colocando. Tem uma outra ferramenta bem interessante, né? No final você vai precisar, sempre a última página, antes dos apêndices e dos anexos, caso você tenha no seu texto, o que você vai colocar? As citações, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, na última página, eu vou colocar aqui em bibliografia e aí eu seleciono a bibliografia. Aí aqui é interessante e vale ressaltar o seguinte, percebam que ele tem aqui o Neto, né, certo? E tem o Menezes. Mas só que, por exemplo, vamos supor assim, ó, esse Neto aqui, ele não tô de acordo mais, vou tirar ele daqui. Quando eu quero tirar alguma referência, eu não posso simplesmente vir aqui e tentar apagá-la, tá? Eu só consigo apagar essa citação aqui se ela não tiver mais no texto. Ele não deixa, né? Ele não deixa apagar sem tá a citação no texto. Então, para mim apagar isso aqui, eu não posso vir aqui dentro e simplesmente apertar delete ou backspace para apagar. Eu tenho que clicar aqui na bordinha dela, né? E apertar delete. Aí sim ele vai habilitar aqui para apagar, né? Então, por exemplo, esse Neto aqui eu não quero mais no meu texto, né? Então eu vou clicar aqui em apagar e vou citar só o Maxwell, o Menezes Neto e Herculano. Veja que aqui abaixo tem essas duas ainda,
né? Mas dessas duas, essa daqui sumiu. Então como que eu faço? Eu venho aqui em bibliografia, atualizar bibliografias, aí veja que aquela referência que não está mais aqui, ela vai ser apagada. Isso é muito interessante porque pode acontecer de você fazer uma alteração de bibliografia no seu texto e ela faz automaticamente. Então tudo que aparece no seu texto aqui, ela vai aparecer de uma forma automática aqui no item bibliografia, tá? Então, assim, pessoal, sugiro que vocês trabalhem com isso, né? É sempre que necessário de fazer equações e bibliografias, fazer dessa forma. Com isso, vocês vão ter um rendimento muito interessante com relação aos seus textos. Pode ser que dá um trabalho no começo, mas vai valer a pena no final. Por quê? Geralmente as referências elas não mudam muita coisa, né? Por exemplo, se você vai estudar circuitos, a gente estuda circuitos elétricos quase a faculdade toda, né? Então os livros são os mesmos. Você vai estudar questões estruturais, os livros vão ser os mesmos, né? O que acontece? Por exemplo, professor, mas todo texto eu vou ter que ficar digitando? Não. Quando você vem no gerenciar fontes de citação, ele vai ter todas as fontes que você já digitou no seu texto, né? Então, logo mais hoje, eu fiz algumas citações aqui, né? E veja que todas elas estão aqui. Então, quando eu quero copiar uma citação que eu já utilizei anteriormente nesse meu Word, é só vir aqui copiando, né? E vou colocando aqui, né? Então, ó, vai aparecer dois tipos de citações novamente, né? Essas citações eu posso ir colocando ela durante o meu texto. E conforme eu vou colocando elas aqui, quando eu vou atualizar a minha bibliografia, já vai aparecer aquelas referências que eu adicionei. E isso é muito interessante, porque eu não preciso aí ficar digitando tudo de novo, né? Então eu crio um banco de dados de referências muito interessantes aí para nós fazermos as nossas aplicações. Bom, pessoal, por hoje era isso. Na próxima semana a gente vai ter uma avaliação. Eu vou colocar um texto para vocês onde vai conter. Temos trabalhado durante as últimas videoaulas, até presencialmente também, e vocês vão ter que desenvolver um texto para mim, para avaliação, todo formatado, e o que vai ser avaliado vai ser a formatação e o cuidado de vocês. Beleza? Com isso. Pessoal, tenha uma ótima semana, um ótimo feriado. A gente tem feriado aí na segunda e terça. Aproveitem para descansar. Se precisarem, podem contar comigo. Um abraço, até mais.